Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que permaneça conosco em nossos corações o suave e doce perfume do amor de Jesus. Hoje nós temos uma lição maravilhosa, mas como nos recomenda a Federação Espírita Brasileira, antes dos trabalhos espíritas, a Federação nos sugere fazer a nossa oração. E é isso agora que nós convidamos a todos vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo nesta manhã de segunda-feira, para que possamos oferecer a nossa prece a Jesus. Jesus, bom e amantíssimo Mestre, aqui estamos novamente, Senhor, de retorno à Tua doce e inesgotável misericórdia. Carentes e estrupiados, necessitados do Teu amor e da Tua bondade, acercamo-nos do Teu aprisco com os corações cheios de esperança, de podermos recolher as migalhas de luz que sobram do Teu reino e que serão capazes, essas sementes caindo em nossos corações, encontrando o adubo de nossa compreensão, do nosso amor e de nossa fé, irão germinar, produzindo no futuro frutos sazonados de paz, de luz e de amor, alcatifando os corações de todos os sofredores que encontrarmos pelo nosso caminho evolutivo e em Teu nome, Jesus, ofertarmos o amor de misericórdia que o Teu coração nos ensinou na Galileia. Seja conosco, querido amigo Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Interessante que quando hoje pela manhã nós despertamos após as nossas orações, eu me lembrei de uma história de Malba que se adapta muito bem a esse encontro nosso pela internet. Eu não vejo vocês estão em suas casas. Alguns, neste momento, não estão acompanhando porque compromissos outros e vão ouvir e acompanhar a nossa palestra posteriormente. E a história Malba nos conta que um grande empresário estrangeiro foi visitar um guru simples nas montanhas. E lá chegando, estava se iniciando uma reunião costumeira que aquele guru fazia, obedecendo mais ou menos a 3 círculos de pessoas, a primeira, a segunda e o terceiro ciclo. E o empresário ficou observando. Quando terminou a reunião, o empresário disse para o guru que aquele tipo de reunião se parecia muito com a dele, que ele fazia na Europa. E ele se sentiu muito confortável. O guru, com toda simplicidade, perguntou a ele: e como são colocados esses que o assistem nas reuniões? Então ele disse: os primeiros são sempre os mais poderosos que ficam ali. Segundo, são aqueles que têm um poder de comunicação muito grande, mas com um patrimônio menor, mas também tão ricos e sempre puderam me dar apoio. E depois, em terceiro plano, em terceiro lugar, lá para trás, são aqueles com menos capital, empresas de médio e pequeno porte, que vão aceitar e ouvir as minhas explanações. E o seu? O guru deu aquela respiração suave e disse para ele: meu amigo, aqui é um pouco diferente. Na primeira fila ficam os surdos, para tentar fazer com que eles ouçam a minha palavra. Em segundo lugar, são os analfabetos, a quem eu procuro ajudar, facilitando a compreensão. E aqueles que estão mais afastados são os mais letrados, os mais preparados, que de onde estiverem, escutam bem, compreendem melhor e aproveitam o que eu estou informando. E assim, eu faço uma adaptação para esse encontro nosso. Vocês estão mais afastados, vocês terão condições de preparar os seus corações para a semeadura que eu vou fazer. E, portanto, aqueles que terão condições de multiplicar as lições do Evangelho que nós vamos estudar agora. O capítulo de hoje é o capítulo de número 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os itens selecionados
pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, são os itens 1 e o item 2. Vamos primeiro ao item 1, que é um item de Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. E tem o título Parábola do Festim das Bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei. Por várias oportunidades, nós já falamos na Casa de Guará a esse respeito. Me chamou a atenção várias parábolas quando Jesus fala: o reino dos céus se assemelha a um rei, ou assemelha a um comerciante, assemelha a um senhor. Tudo isso representa aquela ideia que ele quer estabelecer em nossas consciências e no nosso coração de como é esse reino dos céus. E no fim, eu examinando, analisando, e vi todas são baseadas no critério de uma justiça elevada, mas uma justiça inflexível. É isso que nós vamos ver novamente esse exemplo aqui. O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Essa ideia de uma mesa farta, rica, era característica para aqueles que o ouviam. A parábola tinha de representar as necessidades da alimentação, de um banquete farto, atraindo os olhares e as atenções daquela gente que estava ali, escutando Jesus. Eles, porém, sem se incomodarem com essa fartura, com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, e não apareceram. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera. Jesus estava ali usando as personagens da época. Era assim que os reis procediam, para melhor o entendimento deles. O rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram para ele convidados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas tantos quantos encontrardes. Os servos saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. Aí eu chamo a atenção de todos vocês, porque isso já me chamou a atenção. O convite foram feitos para as pessoas boas e maus. Todas as pessoas foram convidadas. O que eles iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Ele sabia que era culpado. Quem é convidado para um banquete em Tamás do Rei tem de ir, tecnicamente, com a vestimenta própria do ambiente em que vai estar. Assim acontece na vida profana que nós vivemos. Se nós recebermos um convite para uma reunião com o prefeito, para o governador do estado, para com o presidente da república ou no tribunal, a nossa postura é ir vestido de acordo com o que o ambiente exige. Mas aquele homem não. Ele não foi, eram as núpcias do filho do rei. E ele não foi com a veste nupcial. Por isso que ele guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos.
Essa é a parábola que nós vamos reflexionar nesta manhã. No item 2, nós temos aqui umas observações muito interessantes que foram escritas pelo codificador Allan Kardec. Aqui nós temos, como ela é uma extensa, eu peço que vocês leiam com cuidado em casa, de preferência leiam todo o capítulo para vocês se enfronharem, porque nós vamos observar que, embora a veneranda benfeitora tenha identificado apenas 2 itens, mas quando ela escreve, na maioria das vezes, ela aborda todo o capítulo, citando coisas de outras passagens também, o que é muito interessante e nos incentiva a estudar mais, a observar mais, para nós entendermos a sequência do nosso evangelho, que obedece a uma disposição didática cronológica maravilhosa que o professor Allan Kardec registrou, seguindo a orientação dos espíritos superiores que obedeciam o comando do nosso Mestre Jesus. Aqui ele diz aqui, Jesus compara nesta parábola o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos citados na parábola por Jesus. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrestres, se conservam indiferentes às coisas celestiais. Portanto, a mensagem que o nosso irmão Allan Kardec comenta aqui é maravilhosa. Mas aqui, quase no último parágrafo, ele escreve: mas não basta a ninguém ser convidado. Isso aqui é importante, na questão da túnica nupcial. Não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Eu vou mostrar aqui para vocês como esse capítulo é rico. Tem outras coisas aqui, por exemplo, que a veneranda identificou os itens 1 e 2, mas ela faz referências ao capítulo todo. Por isso que é importante que nós tenhamos em casa, antes ou após a palestra, a oportunidade de acompanhar, porque o sentido, a representação, a condensação que ela faz na atualização do pensamento de Jesus abrange todo o conteúdo do capítulo, para que nós podemos ficar por dentro dessa mensagem. Aqui, a porta estreita, item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus capítulo 2, 7, versículo 13 e 14. E ele faz o esclarecimento aqui, dizendo no item 5, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Vejam quanta coisa linda tem aqui, importante, é um tesouro esse capítulo. Olha o item 6, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui vocês vão ver no item 7,
Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, a casa foi derrubada, porque não tinha alicerces. Grande foi a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Vocês vejam a riqueza que tem esse capítulo, que é muito importante. Por isso que eu estou falando, porque a veneranda passa e faz uma composição de todo esse conteúdo na avaliação, na interpretação do capítulo dela. Temos aqui o item 14, que é interessante. Quando Jesus fala em Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. Olha aí a lei de causa e efeito. Por isso que nós vamos agora procurar o recurso, o tesouro que a nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos oferece no comentário deste capítulo no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando ela diz aqui na página 162, em uma análise psicológica profunda, o escolhido, o tema é esse, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Em uma análise psicológica profunda, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral, entregando-se com fidelidade à opção realizada, que o compensa interiormente com a alegria do bem que esculpe nos sentimentos. E ela continua: quando essa disposição se estabelece e passa a governar o destino do ser, desaparecem-lhe as ambições do triunfo externo, porque compreende a sua desvalia, ou pelo menos não lhe atribui o significado de gozo exaustivo, que deixa sempre laivos de amargura e de frustração. O ser descobre que existem prazeres mais significativos e reconfortantes que aqueles que se derivam da posse, da ostentação e do orgulho. E aqui ela diz em outra oportunidade, são tantas as riquezas e pelo tempo que nós dispomos, nós temos de sintetizar, observar as ideias mães, as ideias realmente relevantes para incentivar vocês a irem no capítulo, estudarem, depois irem no Evangelho segundo o Espiritismo e observar a interpretação que ela faz, o resumo, atualizando o pensamento de Jesus e verificando uma ligação completa, serena, rica do Evangelho com o pensamento dela. Em todos os cometimentos humanos, são muitos aqueles que se encontram convidados para realizações nobilitantes, nobres. No entanto, facilmente se desinteressam de prosseguir, por falta da proposta compensadora aos vazios do seu ego, que se preocupa com o entulhar-se de preocupações e de lutas pela conquista da primazia do mundo. Existem convites por toda parte, e nem todos os indivíduos têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, concitando-os à conquista de significados existenciais que os preencham de harmonia, direcionando os seus passos para os rumos melhores, aqueles que não frustram, nem levam a desesperos dispensáveis. E ela vai concluindo aqui no penúltimo parágrafo. Aqueles, portanto, que no mundo são tidos como ultrapassados, ingênuos, não credores da consideração mentirosa do convívio social doentio, são os últimos.
Apesar disso, perfeitamente integrados nos objetivos superiores da vida, tornam-se os primeiros no reino dos céus. Nós podemos observar quão bonita e quanto é importante esses pensamentos e essas observações de Jesus, esses conselhos, esses chamamentos que nos preenchem a alma, que nos felicitam e nos preparam adequadamente, que é o desejo de Jesus, de nós vencermos o mundo como ele venceu, nos preparando adequadamente para o reino dos céus. Nós vamos concluir a nossa conversa de hoje com uma história muito interessante. Era uma vez, em um reino muito distante, onde o povo estava infeliz e insatisfeito. Desordens na cidade, cobrança de impostos cada vez mais elevadas, desarmonia, intransigência, faltando justiça social. E o rei então ficou preocupado com aquilo, consultava os ministros, o primeiro-ministro sempre com palavras vazias, empreendendo novas atitudes que não chegavam a um denominador comum, a um equilíbrio do reino cada vez mais abalado pelas irregularidades. Foi quando ele ouviu a notícia de que nas montanhas havia um pastor que ele estava se destacando pela beleza dos seus conselhos, pela inteligência na interpretação e no conhecimento do ser humano, orientando as pessoas de todos os lugares que iam procurá-lo. E ele, com toda humildade, com toda simplicidade, conduzindo sempre as suas ovelhas, com a sua flauta doce, que parecia com que elas conheciam já os toques, os chamados, quando ele parava no almoço, meio-dia, debaixo de uma árvore, para fazer um lanche, ou quando estava para voltar à tarde para casa, ele tocava e as ovelhas todas o obedeciam. E à tardezinha e à noite, ele se reunia na pracinha daquele povoado para receber as pessoas que vinham de fora, dando os seus conselhos, ajudando as pessoas, cada um com uma orientação diferente da outra, mas que eram verdadeiras pérolas oferecidas nas mãos e nos corações daquelas pessoas que saíam felizes, radiantes, por tudo aquilo que conseguiam com aquela simplicidade daquele homem. Então o rei resolveu tomar uma decisão. Mandou chamar o pastor e explicou, quando ele veio no palácio, a situação que encontrava o reino. E disse: olha, o senhor tem orientado muitas pessoas lá nas montanhas, na sua convivência, mas aqui eu tenho um reino de pessoas insatisfeitas. E o senhor poderia, com seus conselhos, as suas atitudes, os seus decretos, regularizar tudo isso, harmonizar as pessoas, trazer felicidade para o nosso reino, porque já não existe mais. Ele pensou um pouco e disse para o rei: Majestade, eu aceito o cargo de primeiro-ministro como missão, mas eu faço uma exigência. O rei então parou e perguntou: que exigência é essa? Eu quero ter um quarto só meu, com uma chave única, e que ninguém entre nesse quarto, nem camareiras, nem nada. Tenha uma peçazinha do lado de fora, ao lado da porta, onde se coloquem ali as toalhas, a roupa de cama. Eu colocarei também as usadas ali, o material que for possível para eu utilizar, copo, água, mas não permito que ninguém entre no quarto, só eu lá dentro. O rei achou a exigência tranquila, não viu nada demais e aceitou. No dia seguinte ele veio, chegou com uma malinha pequena, com poucas coisas, e começou o trabalho dele. Para a felicidade do rei, em 6 meses tudo já estava mudando e se delineando. O povo satisfeito, feliz, os impostos foram reduzidos. Ele criou um elo de ligação, mais um ministério, com o pessoal do exterior, das redondezas, de outros reinos, procurando saber as necessidades, canalizou com o armazém todas as compras, comprando toda a produção dos discípulos que o rei tinha, daqueles todos que estavam ali, das fazendas,
pequenos criatórios, tudo ele recebia ali com preços satisfatórios, bons, e repassava, exportava, mandou construir grandes carretas puxadas a boi e burro e levava essa mercadoria toda produzida para outros lugares também, fazendo um intercâmbio comercial grandioso que veio não somente alegria, tranquilidade para os fazendeiros, os produtores, os comerciantes, como também a riqueza para o reino, tranquilidade, alegria, uma felicidade geral que o rei nunca tinha visto antes. E outra coisa, ele tinha uma visão que o rei tinha um filho que vivia desprezado de todo o ministério que tinha ali, dos ministros, casado, tinha 2 filhinhos. Ele chamou esse rapaz como secretário e passou a realizar as coisas, e o rapaz observando e aprendendo. Tinha uma capacidade muito boa e uma índole de simplicidade. 1 ano depois, a coisa estava numa desarmonia, mas não era no reinado, era dentro do palácio. Os ministros, com inveja, começaram a injuriar o primeiro-ministro, que era o pastor, começaram a caluniar, inventando coisas terríveis para dizer ao rei. Diziam: olha, ele está fazendo coisa, porque ele não quer que ninguém entre no quarto dele, está acumulando as riquezas lá dentro, porque ele está roubando do tesouro, ele está guardando lá dentro do quarto. E o rei dizia para os seus ministros: mas ele não pode fazer isso, ele que faça, mas ele não tem como sair. O quarto dele está no 2º pavimento do palácio, não tem como ele sair levando produto de roubo. Aí no outro dia eu vim contar a história, ele deve estar fazendo feitiçaria nesse quarto, feitiçaria para poder dominar os soldados, preparar algo que leve ao seu assassinato, majestade, e tomar conta do reino como um futuro rei, como um ditador. Aí o rei começou a desconfiar, todo dia no ouvido, esses ministros hipócritas, insatisfeitos, invejosos, caluniadores. O rei então tomou uma decisão. Então vamos agora no quarto dele. Chamou os soldados e aí subiram. E lá os soldados fortes, com uma madeira muito grande, arrombaram a porta do quarto. E quando o rei entrou na frente, decepção! O rei ficou tão constrangido, porque o que ele viu lá eram peças singelas de madeira rústica, uma mesinha onde ele estudava, uma peça para botar poucas roupas que ele tinha e uns 2 ou 3 livros, e uma esteira no chão onde ele dormia. Uma coisa tão simples, o quarto estava vazio. Só que um detalhe: o rei mais se admirou, porque ele estava de vestido como pastor, igualzinho com a roupa que ele usava na montanha, igualzinho da forma como ele tomava conta das ovelhas, e tocando a flauta como se estivesse ali na frente do seu rebanho, andando em círculos dentro do quarto, tocando a flauta. Foi aquela surpresa. Os seus ministros não sabiam o que fazer. E aí o rei perguntou: mas, primeiro-ministro, o que é que isso está acontecendo? E disse: meu rei, está acontecendo que quando eu vim para aqui, eu me decidi todos os dias pela manhã me vestir como pastor, tocar a minha flauta para que eu nunca me esqueça daquilo que eu sou verdadeiramente, aquela pessoa simples, que gosta dos animais, que gosta da natureza, que gosta do mundo, que gosta das pessoas. Se não fosse isso, eu não teria suportado essa turma de ministros, de caluniosos, hipócritas, mentirosos, transeiros, fazendo com que o palácio se torne uma evolução e o senhor envolvido sem poder distinguir o que é luz e o que é treva. Por isso, majestade, o meu tempo acabou hoje. Hoje é o dia que eu vou retornar para os lugares que eu verdadeiramente amo. As montanhas, as ovelhas, aquela gente simples de lá. E o rei: mas você não pode fazer isso. Posso, é chegado esse dia. E tem mais, eu vou pedir ao senhor que nomeie no meu lugar o seu filho, casado, 2 filhos, que está devidamente preparado para me substituir. Porque quando nós viemos para cá,
Nós sabíamos que não podíamos ficar eternamente e eu cuidei já de preparar o meu substituto para que a minha ausência não fizesse falta para a vossa majestade. Aí a majestade ficou surpresa, não sabia que o filho tinha tanta capacidade nesse sentido, e aí chamou o filho. Imediatamente ali naquele quarto, o filho veio, se ofereceu, que é meu pai. Ele explicou direitinho, posso lhe nomear primeiro-ministro? Claro, mas eu faço uma condição, também como pastor. E o rei disse, não, qual é a condição que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor mande hoje mesmo construir uma casinha simples lá no alto da montanha, nesse povoado, para que eu, minha esposa e meus filhos, uma vez por mês, nós estaremos indo para lá passar um final de semana, para que meus filhos aprendam a simplicidade da natureza, a ternura das ovelhas, o convívio com o próprio ambiente daquelas pessoas simples que lá estão. E eu e minha esposa vamos aproveitar a oportunidade para passar um final de semana recebendo os conselhos e as orientações desse pastor. Essa é a história que eu trouxe para vocês de Malbotaã, para que nós sejamos também assim, como o filho do rei, que foi colocado como primeiro-ministro, para que também nós saiamos, não digo uma vez por mês, uma vez por semana, diariamente, procurar o nosso pastor divino que é Jesus, e comungando nas suas lições, nos seus conselhos, nós ficaremos fortalecidos na nossa caminhada evolutiva, seguindo as pegadas dele, vivenciando o seu evangelho, praticando amor e caridade, buscando a felicidade relativa que este mundo propicia, a fim de que um dia, lá nas estrelas do firmamento, habitando um planeta divino, nós possamos recordar os momentos que passamos aqui na Terra, gratificados pelo aprendizado e, acima de tudo, pelo amor de Jesus, que ilumina o nosso coração, ilumina os nossos espíritos, facultando mantermos o rumo da verdadeira felicidade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva com sua paz, com a sua harmonia e, especialmente, no dia de hoje, abençoe o irmão Walter Silva, a sua família toda, porque hoje ele está comemorando mais um ano de aniversário. Que ele receba de nosso coração os votos mais sinceros de feliz aniversário, de muita luz, de muita paz e muito amor na sua vida, junto a Elza, sua querida esposa, seus filhos, seu lar, para que continue sempre semeando o amor, semeando a paz e semeando a luz. Em nome do nosso irmão Batuíra, no mentor de nossa casa, com as bênçãos de Jesus. Que assim seja.